Boa noite a todos. Quero convidar aqueles que puderem a nos colocarmos de joelhos e fazer um minuto de oração. Amado Deus, eterno Salvador, como filhos, mais uma noite estamos reunidos em Tua presença, pedindo ao Pai que a Tua bênção e a Tua misericórdia esteja atuando em nossos corações e em nossas vidas. Senhor, agradecemos ao Senhor pelo dia maravilhoso que passamos em Sua presença e por mais esse instante que estamos aqui na Tua casa, ó Pai. Nesse momento queremos clamar pelo Teu Santo Espírito em nossas vidas. E queremos clamar também, Senhor, que o Senhor venha falar profundamente em nossos corações. Que nesse lugar possamos ter a certeza que a Sua presença está entre nós e que o Senhor estará falando ao nosso coração. Que ao sair daqui, Senhor, tenhamos também a certeza que o Senhor esteve aqui e que nós estamos prontos a fazer a Tua vontade. Ensina-nos a caminhar, ó Deus. Ensina-nos a andar segundo a Tua vontade. E também pedimos por aqueles que estão por chegar, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os traga com segurança. Toca, Senhor, os corações daqueles que não estão para vir, mas que o Senhor possa trabalhar e que o Teu Santo Espírito possa atuar em suas mentes e coração e que haja neles um desejo de participarem hoje do culto. Usa, Senhor, o Teu Filho, o pastor que estará nos ministrando a palavra, que nós possamos sair daqui saciados pelo pão da vida que é o Senhor. Nessa noite nós agradecemos com profundo do coração, ó Pai. Agradecemos pela semana maravilhosa que passamos em Tua presença. Nos abençoe e esteja conosco, é o que nós pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Eu queria também convidar o pastor Paulo Rojame. Irmãos, eu fico tão feliz, né, de poder. Eu acredito que o privilégio não foi do pastor Paulo, foi o nosso privilégio. Essa igreja aqui, nós lutamos tantos anos, e quando ela estava próximo de inaugurar aqui, terminada, o pastor Paulo foi chamado. E nós ficamos, sabe aquela dor de perdê-lo naquele momento tão especial para nós como igreja. Mas, pastor, nós sabemos que Deus está no controle, no comando desta causa, que não é do homem, é de Deus, né? E nós ficamos felizes. E eu aqui, em nome de toda a igreja, em nome do distrito, eu queria agradecer ao Senhor, tá? Por querendo vir aqui, né? Fazer o agradecimento dela também. Por esse privilégio que primeiro Deus nos deu, né? E eu não sei quantos sabem, mas o pastor, às vezes tem algum aqui que não sabe, tá? O pastor Mário, ele é casado com a irmã do pastor Paulo Rojame. E isso facilitou esse momento, né? Para estar aqui com a gente. E eu queria agradecer também ao pastor Mário, que, iluminado por Deus, né, também teve esta sabedoria de Deus de poder fazer esse convite. Eu não sei se alguém de vocês queria falar alguma coisa. Eu quero franquear aqui. Boa noite a todos. Que todos sejam bem-vindos na casa de Deus. Eu gostaria de falar aqui um momento que o Paulo Rojame, para mim, parece que para muitos, de repente é a primeira vez, mas o Paulo Rojame teve uma decisão fundamental na minha vida. Recebi um convite para poder participar um dia de um culto lá na igreja de Itamaraty. E pela honra e glória de Deus, eu tive um encontro com Cristo naquela noite.
Então vai fazer 10 anos, dia 28 de dezembro. Pela graça de Deus, eu estou servindo ao Senhor, porque aceitei o apelo de Jesus naquela noite. Então, que todos que estão aqui que possam tomar a sua decisão ao lado de Jesus, porque esse encontro que eu tive com Cristo foi fundamental na minha vida e na vida das pessoas que estavam ao meu redor. Louvado seja Deus por isso, que Deus possa estar abençoando, tá, pastor? Cada vez mais. Vem o pastor Paulo para nós, para minha família também, é muito especial, né? Já é parte da família mesmo, né? Quando nós nos conhecemos, ele pôde fazer o meu batismo, né? E ele até lá no Rio, do Recanto dos Papagaios, lembra? Eu achei que o Neri não ia cortar o cabelo. Foi uma surpresa para ele. Cortei, cheguei lá, fizemos o batismo. Também, além do batismo, ele fez o nosso casamento. E depois apresentou o Diego, quando tinha um aninho, né? E queríamos que apresentasse a Giovana, e queríamos que continuasse a nossa vida, mas não deu, ele foi embora, né? Mas está aí, né? O pastor Paulo é um grande homem, já faz parte da nossa família, e vai ser um grande marco na nossa vida, foi, e nós nunca vamos esquecer. Pastor, eu sei que o senhor gosta de uma brincadeira e eu quero brincar aqui um instante. Eu lembro de um dos sábados que essa igreja estava lotada, talvez quase igual hoje. E ele estava finalizando o sermão dele, ele estava aqui, uma irmã, uma querida irmã que já não frequenta mais com a gente, mudou, foi para longe. Você lembra desse episódio, pastor? Que ela levantou a mão e falou: pastor, posso fazer uma pergunta? E o pastor: irmã, dá para fazer outra hora ou tem que ser agora? Não, posso fazer depois. Aí ele foi finalizando e ela levantou a mão: pastor, mas tem que ser agora. Lembra disso, pastor? E ele disse assim: irmã, eu estou preocupado porque a senhora pode fazer uma pergunta para mim e eu não saber responder na frente de toda essa igreja. Aí não fica legal para o seu pastor. Aí ela não esperou ele terminar e fez a pergunta. Aí ele disse: irmã, se fosse assim, tão simples a tua pergunta, poderia ter feito na primeira vez que eu teria respondido, né? Algumas coisas que deixa marcado, né? E outra coisa foi um convite. Lembra de um convite que o irmão Jair te fez para ir visitar uma casa? Você lembra? E depois você fala, então. Irmãos, eu queria passar aqui. É uma singela lembrança, pastor, mas é de coração, tá? Alguém disse que é um sapato. Eu quero de coração agradecer o reconhecimento dessa igreja pelo simples trabalho que a gente pode vir aqui fazer em nome de Jesus. Meu desejo, tudo que é feito por amor, nada do que é feito por amor é pequeno, é verdade. Muito obrigado pela manifestação de carinho, pelo amor que todos têm. Que Deus esteja realmente abençoando a família Sítio Cercadense, né? O sapato da Democrata. Problema é que só vê um pé, né? Não, os dois estão aqui. Muito obrigado, gente. Isso aqui vai ser para cumprir o que está lá em Atos Romanos, né, capítulo 10, a partir do verso 13. Né? Quão preciosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, né? Vai ser mais fácil ainda pregar agora o evangelho. Muito obrigado, de coração. Eu vou ficar devendo, mas eu queria chamar o pastor Mário e o Saul.
O Saul, ele tem trabalhado incansavelmente. Tá? E eu queria aqui uma saudação para vocês, tá? Da igreja. Vamos dar uma saudação para esses jovens, né? Pastor Mário. Obrigado, Pastor Mário, pelo seu trabalho. Saúl também. Tá? Queridos, aqui está o distrito todo representado. Pastor Mário, muito obrigado pela oportunidade de ter estado essa semana na sua igreja e especialmente pela iniciativa que o pastor teve de fazer um evangelismo integrado com todo o distrito. Um público desse aqui é maravilhoso, há um entusiasmo no grupo e nós louvamos a Deus por isso. Muito obrigado pelo presente e pelas bênçãos que Deus tem dado também a cada um de nós na pregação do Evangelho. Amém? Queridos, esse negócio de termos estado aqui a semana e continuamos aí com os nossos brindes, né? Foi muito engraçado, né? Porque a gente começou com um brinde e a gente conseguia dar alguns brindes durante a semana, mas de repente a gente não conseguia presentear todo mundo. E hoje à noite vai ser igual. A gente tem alguns brindes aqui e a gente gostaria de presentear pelo menos umas 10 pessoas nessa noite. E temos até Bíblia para o povo. Amém? E o critério que às vezes a gente tem usado aqui é o critério assim, converso com um, converso com outro, e daí eu descubro que uma pessoa poderia ser presenteada. E não foi diferente hoje. Eu quero chamar aqui à frente o Valdemir e a sua esposa Neuza. Onde estão esses dois? Valdemir e Neuza. Esse jovem casal, eles estão estudando a palavra de Deus, né? Estão num pequeno grupo também. Pequeno grupo. E durante a semana eles estiveram a semana toda aqui, né? E não foram agraciados com um brinde. Mas hoje vocês serão. Nós temos aqui uma Bíblia missionária, que pode ser de vocês. Temos um filme. E temos ainda, está sobejando, né? E temos ainda livros. Ainda existe esperança e tempo de esperança. O que vocês escolheriam? Já tem essa Bíblia? Ótimo. Então você vai ganhar uma Bíblia Sagrada missionária com 28 estudos. Que bom, não? Que Deus abençoe. Tá? Tem um amigo que acompanha vocês, que é o Celso. O Celso, ele vai fazer a dedicatória depois. Tá bom? Você poderia escolher, quem sabe agora, a sua esposa, a Neuza, um livro ou um CD? Então, leva um livro para você. Tempo de Esperança. Muito obrigado, viu, pela estada de vocês aqui. Fique aqui porque tem uma equipe de reportagem que eles tiram fotos de nós. Não sei, cadê a irmã? Está ali, a irmã Vani. Né? Muito bem. Eu queria chamar aqui à frente também esse presente que vai ser muito especial. Eu já vou separar aqui. Sabe por quê? Eu quero chamar aqui à frente o Zildo e a Sônia. Onde estão o Zildo e a Sônia? Eu gostaria de apresentar para eles, dar de presente para eles. E eu vou escolher esse presente, porque eu estava lá na entrada e a pessoa que os convidou disse assim: pastor, é a primeira vez que esse casal está vindo na Igreja Adventista do Sétimo Dia na vida deles. Então isso para nós é muito significativo, viu, Zildo? Nós estamos muito felizes com você, com a sua esposa, Sonaya, é isso? Olha, tem DVD em casa? Vocês podem assistir esse filme, vocês podem assistir esse estudo. Espero que contribua para a família de vocês, tá? Muito obrigado. Fique aqui que a equipe de reportagem está se aprontando. Nessa noite também,
eu quero presentear o Marcelo. Cadê o Marcelo? Marcelo, aonde? Que está com o neném. Marcelo que está com o neném. É esse aqui? Não, lá atrás. Não, é o Marcelo. É o outro Marcelo. É. Mas você, Marcelo, você também vai ganhar um brinde daqui a pouco. Tá certo? Mas é o Marcelo do neném. Meu querido, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Qual o nome do teu neném? Vitor Hugo, parabéns, viu? Oi, Vitor. Tranquilo aí, né? O colo do pai é uma bênção, viu? Aproveita, tá? Olha uma Bíblia Sagrada, com os estudos aí para você ficar firme em Jesus, tá bem? Fica aqui desse lado, por gentileza. Durante essa semana eu conversei com 2 amigos e eu quero chamá-los aqui. Eles tiveram a semana toda, a Aninha e o Márcio. Vem aqui receber esse brinde. Talvez vocês já tenham, mas nunca é demais, né? Aninha, Deus te abençoe. Nós estivemos juntos, né? Conhecemos lá a futura casa de vocês, o apartamento. Continuem firmes em Cristo. Muito obrigado, tá bom? Que Deus os abençoe muito. Muito obrigado. Eu gostaria de chamar aqui à frente agora. São tantos nomes, né? Eu gostaria de chamar você, Marcelo, agora aqui. Agora é você mesmo. Agora ele diz que não quer vir. Vem aqui, Marcelo. Marcelo, me diga uma coisa. É verdade que você vai ser batizado hoje? Deus te abençoe. Olha, a Karina. A Karina, tá certo? Você ficou sabendo do Tiago? Não estou namorado do Tiago. Você vai ganhar uma Bíblia. Viu, Marcelo? Me diz uma coisa. Olha aqui, Marcelo. Ei, olha para mim. Ele não olha. Karina. Marcelo. Igualzinho do... igualzinho do Betinho. Tá. Você vai ser batizado hoje? E no fim do batismo as pessoas ganham flores? Você quer ganhar uma flor? Então, por favor, irmã. A irmã que trouxe uma flor com seu esposo, com a sua filha, para presentear você. Não posso dar pro Tiago, não, né? Não, é para você a flor. Ele tá dormindo, né? Então às vezes eu vou botar, né? Amém por isso. Tá? Não é para levar pro Tiago, não. É para você a flor. Coisa? Não. É para você a flor, rapaz. E por fim, irmãos. Olha aí. Amém. Cláudia. É Cláudia você, né, Cláudia? Presente para você também, Cláudia. Que Deus abençoe. Amém? A nossa foto ali, vamos sair na foto? Tá pronto? A nossa equipe técnica. Aqui, junta mais, Marcinho. Olha aí. Vem aqui, Claudinha. Aqui. Não sei se eu vou ficar bom, mas tá bom. Tá ótimo. Amém. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Uma boa noite. Tá certo. Nós vamos ter uma mensagem musical agora? É isso? Cadê o Guilherme? O Guilherme queria cantar. Falar e não viver, como cantar e não sentir, é como esconder a luz que brilha dentro de mim. Ninguém acende uma luz se não for pra iluminar, mostrar as pedras do caminho em que
alguém vai passar. Quero ser uma luz que todos possam ver. Mesmo se eu não falar, quero mostrar Jesus. Mesmo sem cantar, meus silêncios vai mostrar. Quero ser uma luz. Como falar e não viver? Como cantar e não sentir? É como esconder a luz que brilha dentro de mim. Ninguém acende uma luz se não for pra iluminar, mostrar as pedras do caminho em que alguém vai passar. Quero ser uma luz que todos possam ver. Mesmo se eu não falar, quero mostrar Jesus. Mesmo sem cantar, meu silêncio vai mostrar. Quero ser uma luz. Quero ser uma luz que todos possam ver. Mesmo se eu não falar, quero mostrar Jesus. Mesmo sem cantar, quero ser uma luz que todos possam ver. Mesmo se eu não falar, quero mostrar Jesus. Mesmo sem cantar, meu silêncio vai mostrar. Quero ser uma luz. Amém. Muito obrigado, meu sobrinho. O tio Paulo ficou muito feliz pelo teu desenvolvimento espiritual, viu? Deus seja louvado. Se alguém esqueceu na igreja uma Bíblia bilíngue, português e inglês, está aqui. Se você esqueceu, pegue depois, por favor, com o pastor Mário. É uma Bíblia muito boa. Então pegue ali. 48 horas. É muito boa a Bíblia, né? Muito boa. Queridos, hoje pela manhã nós tivemos um encontro muito especial aqui nessa igreja. Eu estava assim, o meu coração estava meio gelado, porque a gente começou a pregar, era mais ou menos 11h20, e eu sabia que não ia conseguir terminar antes do meio-dia. Mas também não ia conseguir terminar antes do 12h30. E nós caminhamos bem até, né? Mas a palavra de Deus hoje tocou os corações de maneira especial. E realmente foi um momento único. Temos aqui para o casal pode vir, tem 2 lugares aqui, ó. Guardamos para vocês. E tem outro aqui. Amém, amém. Você trouxe a sua Bíblia? Vamos abri-la nessa noite? Vamos a 2 Coríntios. Capítulo 12. Capítulo 12. Verso 12.
2 Coríntios 12, 12. Se você tiver alguém aí que está sem Bíblia, durante essa semana nós fizemos uma proposta, né? Que você discretamente sorrisse para alguém que está sem Bíblia e dissesse assim, vamos compartilhar? Isso faz uma diferença danada. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12, nós lemos assim, porque assim como o corpo é um, e muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se disser o pé, porque não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E aí eu quero ir adiante com você na leitura no verso de número 26. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois do corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-na todas, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. A nossa tendência é parar a leitura aqui agora. Mas eu queria continuar com você, para que o pensamento não seja dividido. Continua, verso 13. 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o quê? Serei como bronze que soa, ou como símbolo que retina. E agora o verso de número 6 nos diz assim, o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos dizer amém pela leitura da palavra nessa noite? Queridos, a igreja de Corinto, ela foi formada na Grécia pelo grande apóstolo conhecido como apóstolo das nações. Paulo, ele foi convidado para pregar e ele pregou em muitos cantos. Se você vir a trajetória de Paulo, ele pregou em Roma, ele pregou nas igrejas da Grécia. Antes de ir para a Espanha, ele estava fazendo planos em Roma para ir para a Espanha. E ele não pôde chegar até a Espanha. Espanha nos dias de hoje. Paulo foi para a Turquia, Paulo foi em Tarso, Paulo foi em Creta, fez muitas viagens. Era o apóstolo das nações. E quando ele fundou a igreja em Corinto, a igreja em Corinto era uma igreja banhada pelo mar. Tinha portos ali. E a igreja foi convertida nos costumes da época. Inclusive tem lá um costume que haviam muitas prostitutas que estavam lá à beira-mar, nos portos, e começaram a ouvir a pregação de Paulo. E o Espírito Santo falou brandamente aos seus corações. E essas mulheres foram salvas. E elas tinham cabelos compridos até a cintura. Elas eram conhecidas mais ou menos por esse perfil físico. Eram atraentes, cabelos compridos. E aí vieram para a igreja. E aí, culturalmente, socialmente, começou a ter um pequeno conflito na igreja. Embora não seja o texto aqui, mas eu quero criar um contexto junto com você. Elas vieram para a igreja e começaram a criar assim aquele zum, zum, zum. A igreja não estava amadurecida para receber essas pessoas. Com essa moral que o Senhor Jesus Cristo perdoou, lavou, mas a igreja ainda tinha vestígios. Então Paulo diz assim, que essas mulheres usem um lenço sobre elas. E aí as mulheres usavam lenços para esconder os seus cabelos e para assinalar que eram pessoas diferentes. Costume para aquela época. Para aquela época. A igreja de Corinto, irmãos, ela era uma igreja, eu imagino que talvez fosse uma igreja forte e grande.
mas também, apesar de ser forte e grande, ela tinha muitas virtudes. E ela evangelizava. Mas também, meus queridos, ela tinha problemas. Porque onde há pessoas, há ideias. E onde há ideias, há discussões. E vocês sabem que a natureza da igreja é a natureza da igreja onde existe o joio e existe o trigo. Você sabe qual vai ser a grande diferença na volta de Jesus? Quando Jesus voltar, e como que ele vai levar o joio, vai levar o trigo e vai deixar o joio? Porque no fim dos tempos, quando Jesus voltar, o trigo vai estar robusto, com cara de trigo, com seus frutos. Ele vai estar até meio envergadinho assim, com seus grãos, né, envergadinho, coalhado de frutos. O joio não. O joio vai estar com aquela cara de joio, magrinho, lábios finos, com cara de joio. Não vai ter fruto. Queridos, pelos seus frutos os conhecereis. A igreja é um corpo vivo. Paulo diz assim, ele usa uma figura de linguagem absolutamente inspirada pelo Espírito Santo. A igreja é um corpo. A igreja é um organismo. E eu poderia dizer assim, queridos, que os ministérios da igreja, por exemplo, ministério da mulher, ministério da escola sabatina, ministério disso, ministério daquilo, estes compõem o corpo e eles são os sistemas dentro do corpo. Você sabe quantos sistemas? 12. Você sabe quantos sistemas existem no corpo humano? 12 sistemas. Vocês são demais, gente. Nós temos aproximadamente 12 sistemas. Nós temos o sistema circulatório, que nesse momento ele está fazendo a sua função e você nem se apercebia disso até então. Agora você vai se preocupar com ele. Esqueça isso. Você tem o sistema nervoso central, o sistema linfático, o sistema ósseo, esquelético, né? Vários sistemas. Esses sistemas todos, eles trabalham interdependentes, um auxiliando o outro, um ajudando o outro para a manutenção do corpo. Eu sou admirado pelo sistema ósseo. Sabe quantos ossos? 206. Você sabe quantos ossos compõem o corpo humano? 206. Alguns 207, 208. Eram muito arteiro na infância, quebraram os ossos, né? E aumentaram o número deles no seu corpo, né? Mas é maravilhoso o nosso corpo humano. É maravilhoso os órgãos que temos. Paulo fala do dedinho do pé. Paulo fala dos olhos. Você começa a estudar, Claudinha, os olhos, e você fica admirada. Porque os olhos é um sistema fantástico. Como é que ele processa a visão? Você enxerga ao contrário. Por exemplo, nesse exato momento que você está vendo essa linda imagem. E como dizia meu irmão Júlio, há controvérsias. A imagem sou eu? Ô, Débora. Sou eu, Débora. É porque a Débora não enxerga por enquanto, né? Hoje de manhã ela cantou e pregou para nós, eu sou cego, mas agora eu posso ver. Débora, vai escolhendo o hino que você vai cantar daqui a pouco, você e o Miguel, que é o Manuel. Vai já, de preferência um dueto, temos aí? Tem. Quem esteve aqui de manhã foi tocante aquele hino, não foi? Que coisa maravilhosa. Mas voltando aos olhos, essa imagem linda, maravilhosa, que você estava vendo, e depois que eu falei que era linda, você até fechou os olhos, começou a... Ela chega invertida para você. E ela vai para o cérebro. E aí é um sistema de espelhos, de nervo óptico, de eletricidade, que vai processando o pensamento e a gente vai vendo. É um organismo perfeito. Paulo usa essa figura de linguagem para que a igreja também seja perfeita. E na igreja não existem maiores e nem menores. Existem todos cooperando em favor do corpo. E dizia um professor de teologia, Eliseu Menegus, queridos alunos, é verdade que não existem maiores e nem menores na igreja. Todos são iguais. Só que alguns são mais iguais do que outros, dizia ele. Mas não pense assim, queridos. Alguns têm dons especiais. Alguns são líderes naturais. Mas a igreja tem os seus conflitos. Paulo tinha um grande conflito com a sua igreja.
a tal ponto que ele inicia, nós estamos na carta 2, mas na carta 1, no capítulo 1, no verso 10, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo amor, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que haja entre vós, não haja entre vós dissensão, mas que antes vós falais todos a mesma língua, porque me foi informado pelos da casa de Cloé que há dissensões entre vós. E sabe qual era a dissensão? A igreja estava dividida, que informaram Paulo. E Paulo diz assim, porque existe um grupo aí na igreja de vocês que diz assim: eu sou de Paulo. Existe um outro grupo que diz assim: eu sou de Cefas. Um outro grupo que diz assim: eu sou de Apolo. E um outro grupo que dizia assim: eu sou de Cristo. Ainda bem que na sua igreja, mesmo no santo ofício, mesmo na idade escura da igreja subterrânea, a igreja das cavernas, a igreja das catacumbas, sempre houve alguém dentro da igreja de Cristo que era de Cristo. Sabe por que um grupo dizia, irmã Edna, que um grupo era de Paulo? Porque eles haviam sido evangelizados por Paulo. E Paulo, queridos, talvez vocês possam concordar com isso, olhando para mim também, ele era irresistível. Ele era, Débora, ele era irresistível. Aquele grupo era apaixonado por Paulo. Paulo era fariseu, doutor da lei, era hebreu, era especial, tinha 4 cidadanias. Ele falava pelo menos 4 línguas, era um homem poderoso na palavra, não tinha medo. E as pessoas eram encantadas por Paulo. Paulo foi um grande instrumento nas mãos de Deus para a pregação do cristianismo, mas nunca ele exaltou a si próprio. Sempre mostrou a Cristo. Mas na igreja lá, deixou um grupo que era apaixonado por ele. Havia também um grupo, irmão Joel, que dizia assim: nós somos de Cefas. Somos de Cefas. Sabe quem era Cefas? Eu vou falar, vocês criar um clima. Você fala Peter. Em inglês, hein? Fomos longe, hein? Peter, tá ok? Você sabe quem era Cefas? Peter. Era Pedro. Pedro havia se convertido ao cristianismo, mas a raiz judaica dele ainda estava nele. Ele ainda observava alguns preceitos judaicos. Ele ainda achava que algumas coisas cerimonialistas estavam valendo dentro do cristianismo. Ele e Paulo tiveram um choque, uma colisão por causa disso. E dentro da igreja existia um grupo que era judaizante. Eu vou explanar para vocês. Existe dentro da nossa igreja, e essa igreja é composta por 18 milhões de membros, que existem pessoas que gostam de coisas mais tradicionais. Existem pessoas que são mais conservadoras. Existem pessoas que são mais neoliberais. Existem pessoas que são mais light. A unidade da igreja é a coisa mais difícil de manter em todo o mundo. São 65 mil igrejas, são 25 mil pastores, 18 milhões de membros, e você manter a unidade é só pelo poder do Espírito Santo. É porque esse movimento é um movimento divino, amém, queridos? Havia dissensão em Corinto, e Paulo disse assim: esqueça Cefas. Apolo também era venerado dentro da igreja. Apolo era o grupo dos intelectuais. Apolo veio lá da região de Tarso também, de pensadores, e havia isso dentro da igreja. Não há mal nenhum nisso, queridos. Não há mal nenhum em pertencer a um desses grupos. O grande problema é fazer com que os líderes desse grupo cubram a Cristo. Mas graças a Deus havia um grupo que era o grupo de Cristo. E esse grupo sempre existiu na igreja. E esse grupo era maravilhoso. E um dos problemas que existia na igreja de Corinto era um problema teológico. Havia um problema lá que era chamado o problema de falar em línguas. Não só o problema de falar em línguas, era também o problema de dons. E queridos, naquela época o Espírito Santo ainda era derramado como reflexo do Pentecostes. Muita gente curava na igreja. Muita gente pregava, ensinava. Muita gente falava em línguas quando era necessário. Haviam vários dons. E então a igreja, meus queridos, estava um fervo. A igreja estava desunida. A igreja estava brigando porque algumas pessoas achavam que possuir alguns dons era melhor do que possuir outros. Então elas diziam assim mesmo: eu tenho o dom de falar em línguas.
Eu sou um troglodita. Perdão, eu sou um poliglota. Eu falo várias línguas. E isso socialmente envolvia a igreja minha. E isso mexia com algumas pessoas. Havia um outro grupo que dizia assim, olha, Deus me escolheu para ser uma pessoa dotada do dom de cura. E aquela pessoa orava e as pessoas ficavam curadas. Outros eram um dom de pregar. Só que esses dons, queridos, que Deus queria usar nas pessoas, começou a usar as pessoas para uma espécie assim de promoção pessoal. E aí começou a desunir a igreja. É por isso que a base do cristianismo é aquele que quiser servir, ser servido, que seja o primeiro a servir. É o seguinte, aquele que quiser ser o primeiro, que seja o... E quando eu lembro dessa frase, eu me lembro da época de colégio. A época de colégio é o seguinte, hora do almoço, 500 alunos ao mesmo tempo. E eu, no primeiro dia, falei, pô, um colégio cristão, um seminário teológico, eu vou lá na fila, vou chegar por último. Tinha mais ou menos umas 120 pessoas na minha frente, eu vou ser o último. E eu vou falar assim, ó, a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. E logo vou ser promovido, né? Cheguei lá, com a minha carinha de joio, emprestada, né? Cutuquei e falei assim para a moça, ei, você conhece a Bíblia? Aham. E ela nem aí. 1988, ela era aquela menina ainda da Suquita, lembra? Aham, tio. Lembra da propaganda da Suquita? Aham, tio. Só que eu não era tio ainda. Aquela menina do Suquita é um problema. Mas veja, esqueça a Suquita. Ei, você conhece aquele verso que diz assim, que os últimos serão os primeiros? Ele funciona nessa fila? E ela disse, claro, aqui os últimos serão os primeiros a saber que são os últimos. Então fica aí. Foi duro, queridos, foi duro. A base do cristianismo, a base da liderança da igreja, a base de irmos para o céu, é escondermos-nos em Cristo. Ele fala assim que a humildade é a base de tudo. Temos que nos esconder nele. E esse era o problema que existia na igreja de Corinto. Havia uma briga por causa de dons. Então Paulo, instruído pelo Espírito Santo, ele começa a dizer aqui, qual era o maior dom? E eu quero que você volte à Bíblia. E ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28. E ele começa a colocar os dons numa gradação de importância. Ele diz assim, orientado pelo Espírito Santo, se tem uma gradação de importância, então eu vou estabelecer para vocês. Ele coloca em ordem. E olha só, o dom que estava em evidência era o dom de línguas na época. E ele diz assim, verso 28, a uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente, então é primeiramente, o quê? Quem são os apóstolos? A palavra apóstolos em grego é Débora, apostoléu. A Débora lá de trás, Débora, não você aqui, tá? Apostoléu. Apostoléu é o verbo que quer dizer enviar. Eram aqueles que iam pregar o evangelho. Eram os evangelistas da época. Se alguém tinha importância dentro da igreja, eram aqueles que não ficavam dentro da igreja. Os apóstolos. Se vocês querem jogar seda, rasgar seda, jogar confete, então joga em cima daqueles camaradas lá. Porque eles andam sob o sol. Eles andam empoeirados. Eles pregam o evangelho. Eles correm o risco de ser mortos. Esses camaradas são os primeiros. E aí ele diz assim, depois, em segundo lugar, profetas. Os profetas são importantes. Em terceiro lugar, mestres, aqueles que ensinam. Isso quer dizer que o ensino está acima de todos os outros dons. E eu queria chamar a sua atenção, queridos. Esta igreja, ela tem uma escola de evangelismo. Ela tem um seminário que forma pastores. Um seminário onde você tem que estudar hebraico, grego e inglês. Você tem que estudar história, doutrinas. Você tem que conhecer a Bíblia. Não é uma igreja que nasceu assim, da ideia de alguém, e emprestou a unção de alguém, e alguém se dedicou a Senhor e disse, agora sou pastor. Não, é uma teologia consistente. A nossa teologia é forte. Temos livros, casas publicadoras, é algo muito sério. O ensino é o terceiro dos dons. Depois, aí ele não enumera mais. Ele fala assim, depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar.
socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, ou são todos membros, operadores de milagres? Têm todos o dom de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todas. Você observou, queridos, que as igrejas modernas da televisão, as igrejas modernas das ruas, eles colocam uma placa e dizem assim: você tem problemas, você tem dificuldades, uma placa. Entre aqui que você vai ser curado. Entre aqui que você vai falar em línguas. Entre aqui que vai acontecer isso com você. Nenhum deles fala assim: entre aqui para estudar a Bíblia. Entre aqui para uma escola de evangelismo para pregoar o evangelho. As prioridades foram trocadas. É por isso que eu desperto a sua mente para você ter cuidado aonde você entra, meu irmão. Porque João 8,32 você já conhece. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As igrejas não têm pregado a verdade. Sabe por que não tem? Porque as pessoas não suportam a verdade. E quando não suportam a verdade, eles tentam adaptá-la. Porque a verdade do cristianismo é muito forte. É uma renúncia do próprio eu. A verdade do cristianismo é você esquecer todas as coisas que ficaram para trás. E seguir para o alvo, a soberana vocação de Cristo Jesus. Você sabe por que alguns pregadores, alguns sistemas teológicos tentam adaptar o evangelho nos dias de hoje e torná-lo soft, torná-lo light? Porque não são todos que podem suportar a verdade. A verdade nunca foi ferida. Ela continua pura. Ela é composta por 5 colunas. A verdade da pessoa do Espírito Santo. A verdade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A verdade do Pai Celestial. Yahvé. A Trindade. São 3 dos 5 pilares. Eu pergunto para você: a verdade que você conhece exalta a pessoa do Espírito Santo? A verdade que você conhece exalta a pessoa do Senhor Jesus Cristo? Ou ele é chamado de mais um profeta? Ou ele é chamado de mais um Jesus histórico? Um Buda, um Maomé, um Confúcio? Quem é Cristo? Ou a verdade que você conhece põe o Pai da primeira pessoa da Trindade em xeque? A quarta verdade é a integralidade da palavra de Deus. Paulo diz em Timóteo, eu citei ontem, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. Se toda ela é inspirada, Antigo e Novo Testamento é inspirada, então não permita, querido irmão, que metade dela seja alijada, jogada fora, o Antigo Testamento. Toda ela é inspirada. O Antigo Testamento se cumpre no Novo Testamento. O Cordeiro do Antigo Testamento da Páscoa se cumpre no Cordeiro Jesus Cristo do Novo Testamento. Esta é a verdade. E sabe qual é a outra verdade, queridos? A verdade dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram colocados por terra. Na metade da Idade Média, queridos, através do Santo Ofício, os 10 mandamentos foram trocados pelo catecismo romano. E dos 10 mandamentos que ali existiam, foram diminuídos para 8. E o quarto mandamento, que diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar, foi substituído, trocado por Constantino, no ano 310, com o seu decreto, no dia 27 de março. Um decreto imperial que mudou para o domingo. E sabe por que domingo? Porque domingo em alemão é Sonntag, dia do sol. Domingo em inglês é Sunday, dia do sol. E em português, domingo, de onde vem essa palavra? Vem de Dominicus, latim, que quer dizer Dominicus, o dia do Senhor Imperador. E sabe que dia que era esse? Era o dia do adorador do sol. E Constantino diz: a partir de hoje, todo crente, todo cristão deve adorar o domingo. E trocar o domingo, o sábado pelo domingo. Eu pergunto para você, você tem seguido a verdade? E aí lá em Corinto, meus irmãos, Paulo coloca uma gradação de dons. Lá em Corinto, Paulo coloca esses dons importantes. Lá em Corinto, Paulo começa a colocar e a mostrar os dons. Ele começa a tentar arrefecer as brigas teológicas, as brigas de liderança de dentro da igreja. E ele então chama a atenção da igreja dizendo assim: você sabe qual é o dom mais importante? E aí, queridos, quando o dom mais importante
quando o dom mais importante começou a ser relacionado, aquelas pessoas que possuíam esses dons, começaram assim a impertigar-se, começaram a dizer assim, ele vai citar o dom que eu tenho. Então Paulo começa a colocar a gradação de dons, o seu grau de importância, e sabe, meus queridos, ele diz assim, acompanhe comigo na Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 30, diz-nos assim, têm todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-na todas, entretanto procurai com zelo os melhores dons. Queridos, a Bíblia não foi escrita por capítulos, a Bíblia não foi escrita por versículos, a Bíblia foi escrita de maneira corrida. Somente 1000 e tantos anos depois, alguém teve a ideia, agora que temos a Bíblia, nós vamos dividi-la, compartimentalizá-las em capítulos, para ficar melhor o acesso à leitura. E aí era mais fácil ler a Bíblia por capítulos. Depois, queridos, 600 anos depois, alguém dividiu em versículos. Então a nossa mente é meio cartesiana. Ela vê a verdade como se fosse assim, compartimentos. Mas observe aqui a mudança do capítulo 12 para o capítulo 13. Não é a mudança de um compartimento para o outro, é o mesmo. Ele diz assim, e eu passo a mostrar ainda sobre um caminho sobre modo o quê? Excelente. E aí ele diz para nós qual é esse caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale o quê? A língua dos anjos, mas não tiver amor, nada serei. Você pode falar a língua dos anjos. Você pode curar pessoas. Você pode até pregar. Você pode ensinar na sala de aula. Mas se você não tiver amor, isso não vale para nada. Sabe qual é o recado dessa noite para a igreja? Você foi chamado para amar. Você está pronto? E aí, Débora? Vamos cantar ao Senhor? O Manuel, ele estava me dizendo hoje que ele tem dificuldade de cantar, tocar com linhas de aço, né, irmão? E ele vai estar fazendo um sacrifício aqui. Mas essa manhã eu pedi para que eles também cantassem novamente. A Débora, ela tem um dom especial na sua voz. E o Manuel também. Eu não sei se eles vão cantar um dueto. Vamos. Vamos? Qual o nome da música, Débora? Sou. É do primeiro CD da gente, A Visão que Vem de Dentro. É? E qual o nome da música? Sou. É Jesus falando com a gente. O Mano vai explicar um pouco. Amém. Mas e o nome da música? Alô, boa noite. É Sou mesmo. Ah, Sou. Ah. Sou. Ele vai sou. explicar. Sou. Sou. Ah. Sou. Do verbo ser. Vem, ó perdido, sou o caminho ao céu. Vem comigo, sou a verdade e sou a vida. Só eu sou quem leva a Deus. Eu sou a fonte, mata tua fome, a sede. Sede espaço, fui enviado, estou à porta e bato. Abre teu coração. Sou quem alivia o cansaço, a opressão. Luz que te guia, que dissipa a escuridão.
vida para prover-te a salvação. Sou quem te ama, te estende a mão. Fui enviado, estou à porta e bato. Abre o teu coração. Eu sou a fonte, mata a tua fome, a sede. Sede, espaço, fui enviado, estou à porta e bato. Abre teu coração. Sou quem alivia o cansaço, a opressão, luz que te guia, que dissipa a escuridão. Dei minha vida para prover-te a salvação. Sou quem te ama, te estende a mão. Fui enviado, estou à porta e bato. Abre teu coração. Veio perdido, sou o caminho ao céu. Vem comigo. Obrigado, Débora. Manuel, acenda as luzes, por favor. Preciso concluir. Vocês conseguiram perceber a mudança do capítulo 12 para o capítulo 13? Culturalmente, aqui nós não temos essa mudança. O pensamento continua. Paulo está dizendo, buscai o melhor dom. E agora eu passo a dizer para você qual é o melhor dom. E ele começa a dizer que o melhor dom é o amor. Queridos, essa igreja ama aos seus membros. Essa igreja, ela ama os perdidos. Essa igreja ama a palavra de Deus. Essa igreja espera Jesus voltar. Ama a sua volta. Mas também, às vezes, a igreja se enfraquece. A igreja precisa estar firme na doutrina. A igreja precisa estar firme nos princípios. Eu quero pedir a você que leia comigo um pouquinho mais adiante o que Paulo diz para a igreja. 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 58. Ele complementa o pensamento aqui. Ele fala a respeito dos dons e depois ele faz um pedido no crescimento espiritual. Ele diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu conheço muitas pessoas que trabalham para esta igreja. Eu conheço muitas pessoas que trabalharam para esta igreja. O seu trabalho nunca foi vão. A palavra de Deus diz essa semana para nós: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Só que Paulo diz assim:
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Sabe como é que nós conseguimos ser firmes? Com o estudo das Escrituras. Inabaláveis. Sabe como é que conseguimos ser inabaláveis? Com oração. E ele diz por fim, sede abundantes. Sabe o que é ser abundantes? É ser batizado com o Espírito Santo e produzir frutos. Frutos abundantes. Sabendo que no seu trabalho, no Senhor, não é vão. Essa é a igreja de Cristo. Dias atrás eu li uma frase que dizia assim: viver com os irmãos lá no céu, ó que glória. Mas viver com os irmãos aqui na terra é outra história. E sabe, queridos, nós precisamos buscar o maior de todos os dons. Nós precisamos buscar o amor em tudo que nós fazemos, porque ele é o vínculo da perfeição. E o amor vem de Deus. Ele diz, eu sou o amor. 1 João diz o quê? Quem não ama? Por quê? Porque Deus é amor. Deus não é o princípio do amor. Deus não é a inspiração do amor. Deus não é uma poesia de amor. Deus é amor. Ele é o amor. Se alguém ama, é porque isso provém de Deus. Deus é amor. Então Paulo termina dizendo assim: amem-se uns aos outros. Perdoem-se uns aos outros. Pregue o evangelho aos outros. Paulo deixa regras áureas. E eu quero concluir com essas regras áureas para o seu povo. Vai um pouquinho mais adiante. Você vai chegar aí em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. E com isso eu quero concluir. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Parece que Paulo está se despedindo. E ele diz assim, verso 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que presidem no Senhor e vos admoestam, e que tenhais com amor, em máxima consideração por causa do trabalho que realiza. E aqui diz uma frase emblemática: vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Conselhos que Paulo deixa para a sua igreja. Ele deixou para as igrejas gregas, mas é para nós. O verso 15 ele diz assim: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Uma regra áurea que Paulo nos deixa aqui no verso 16. Regozijai-vos sempre. E ele repete isso em Filipenses, capítulo 4, verso 4. Ele diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo, ele diz que o fruto da alegria deve estar na vida do crente. Ser feliz, ser alegre. E por que não deveríamos dizê-lo? Nossos pecados foram perdoados. Estamos justificados, santificados, salvos no seu amor. Ele nos tirou de um tremedal de lama e colocou um hino de louvor nos nossos lábios. Bem-aventurado é o homem que põe a sua confiança no Senhor. Amém? Ele pede isso para o seu povo, a igreja de Deus. E aí ele diz assim ainda: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Que manual maravilhoso para o crente do século 21, sociedade pós-moderna. Você sabe como morreu este homem? Inspirado pelo Espírito Santo? Foi levado para uma masmorra, com um verdugo, mãos atadas,
ajoelhado diante de um toco e com uma espada. Ele estava ali para ser decapitado, ter a sua cabeça separada do seu corpo. E sabe o que Paulo deixa para nós? Ele diz assim, que completou a sua carreira. Guardou, irmão Paulo, a fé e a coroa da justiça está guardada para ele. Mas não só para ele, mas a todos aqueles que amarem a sua vida. Pergunto para você, vale a pena ser fiel? Os sofrimentos que aqui passamos, as dores pelas quais aqui passamos, não são para serem comparados com a glória futura. Querida igreja, que esta semana teve um acréscimo de 18 pessoas através do batismo. Eu queria deixar esses conselhos finais com vocês. Eu não sei verdadeiramente quando é que iremos nos encontrar novamente. Mas eu quero dizer a vocês que esse reencontro, irmão Luiz, durante essa semana, irmão Sebastião, foi lindo, foi compensador. Eu vou sair daqui edificado em Cristo Jesus. Não vou conseguir ser mais o mesmo depois desse nosso encontro. E muitas pessoas também não o serão nessa noite. Porque o Marcelo, o Eliezer, o Antônio e o Edson descerão as águas do batismo nesse momento. Eles não serão mais os mesmos, queridos, porque eles vão experimentar o milagre da conversão, que nos diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. E isto é um dom que vem de Deus, para que ninguém se glorie. E somos chamados para sermos embaixadores de Cristo. Enquanto eles se preparam ali, acendendo as luzes do tanque, já está, algum diácono abre a cortina para nós. Eu quero mandar um abraço para o Alexandro Aparecido Chertel, filho da dona Ruth Aparecida. Hoje ele faz aniversário de 30 anos. A sua mãe está homenageando. Ele é morador de Tapicerica da Serra, em São Paulo. Esse irmão tem o fruto da alegria no Espírito Santo. Vocês não acham? O Marcelo, né? Ele quer falar, isso é um risco. Marcelo, você quer falar um recado para esse povo? Não pode pegar e dar choque na água, tudo bem? Só não pode pôr a mão. Eu olhei, estava no Glórias, e bati minha mãe falou assim, não vai lá na casa do Olhei, Olhei tá no mundo. O Edson tá no mundo. Eu bati minha mãe, bati todas, na 12. Daí eu pedi desculpa, perdoou ele tá na cadeia, agora tá fazendo. Tá, então vamos batizar agora. Vem aqui, irmã. Tá, amém. Qual o seu nome? Meu nome é Maria. É o seu filho? É o meu filho. Então você veio aqui para assistir de perto o seu batismo, é isso? Então vem um pouquinho mais para cá. Essa igreja ampara. Ele vai sempre na igreja todo sábado. E hoje é a primeira vez que eu venho na igreja. E na primeira vez que você está vindo à igreja, você está assistindo o batismo do meu filho. É a primeira vez que eu venho. E você sabe que a gente está fazendo uma homenagem bíblica aos batizandos? Eu vou pedir para a minha anjinha, aqui, vem aqui. Ali está escrito Livro da Vida. E sabe o que acontece no Livro da Vida? Aquelas pessoas que são batizadas escrevem os seus nomes no Livro da Vida. E o nome do Marcelo está ali. Olha ali, Marcelo. Eu pergunto, querida, você já tem o seu nome no Livro da Vida escrito? Já. Você já foi batizada? Amém. E você está firme? Precisa se fortalecer. Junte-se a nós. Que Deus te abençoe. Vamos assistir o batismo do Marcelo? Vem só um pouquinho mais para trás. Vamos. Vai. Aceitou Jesus? Sim. Querido Marcelo, como aceitaste a Cristo como seu Salvador pessoal, nessa noite, seguindo a ordem do Mestre, como ministros do Evangelho, nós, para o
o perdão dos teus pecados de uma vida passada e para o início de novidade de vida em Cristo Jesus, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Singelo não, queridos? Vamos cantar esse hino? Temos a letra? A Jesus seguir eu quero? Põe aí para nós a letra. A Jesus seguir eu quero. Vamos começar? A Jesus seguir eu quero, seja sorte qualquer, onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mal. Ó Jesus, seguir te quero. Ó Jesus, seguir te quero. Tu morreste foi por mim. Morreste foi por mim. Mesmo que te neguem, mesmo que te neguem, eu te sigo até o fim. Nesse momento aqui está o Antônio. Antônio, tem alguém especial que veio com você nessa noite? Quem? Venha aqui em cima, por favor, que assim fique na lateral, para que todos lá possam ver. Vocês estão felizes pela entrega do seu filho ao Senhor? O Antônio, nessa noite, ele está cumprindo a vontade do Senhor. Porque a palavra de Deus diz assim: aquele que vier até mim, de maneira alguma, eu lançarei fora. Ele diz: vinde todos. E o Antônio está aceitando esse convite nessa noite. E nós louvamos a Deus e recebemos com muita alegria. Querido Antônio, nessa noite tu entregas-ação a Jesus. E irá fazer dele o primeiro, o último e o melhor em tua vida. E então nessa noite, para a remissão de todos os teus pecados e para o início de uma nova vida de vitória em Cristo, nós, ministros do Evangelho, seguindo a ordem do Senhor Jesus Cristo, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Se o caminho for custoso, nele houver escuridão. Cante comigo. Se o caminho for custoso, nele houver escuridão, por ali tu já passaste e me tomas pela mão. Ó Jesus, ó Jesus, seguir te quero. Tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Se encontrar dificuldades, cante comigo. Se encontrar dificuldades e envolver-me a tentação, tu também tentado fosse, tu também tentado fosse, e sofreste provação, Todos juntos, ó Jesus, seguir te quero. Ó Jesus, seguir te quero. Tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Eliezer, eu sinto que essas lágrimas são lágrimas especiais. Eu não sei se você poderia compartilhar nesse momento conosco qual é o teu sentimento agora. Você pode falar para nós? Sentimento de alegria de estar voltando aos braços de Cristo. Amém. Sentimento de alegria. Estar voltando aos braços de Cristo. E você que precisa voltar aos braços de Cristo, que está longe, será que gostaria de tomar essa decisão também nessa noite? Assim como Eliezer, eu fiquei longe 7 anos fora do redil do Bom Pastor. Eu não sabia porque Deus permitira, Simone e Neri, eu ficar 7 anos isolados da sua igreja.
Hoje que sou pastor, eu sei. Ele permitiu que isso acontecesse para eu entender o coração, a condição daqueles que se afastam. Eu entendo, meu irmão, você que esteve no seio do redil do bom pastor e se afastou. Eu queria aproveitar a perguntar aqui: há alguém que quer tomar a decisão hoje de começar a voltar? Precisa de ajuda? Levante sua mão para que eu saiba. Alguém entre nós que precisa voltar e quer tomar essa decisão hoje? Levante sua mão para que eu saiba. Amém, querida? Deus abençoe. Mantenha erguida. Há mais alguém fora aquela jovem? Aqui? Você, querida? Que Deus te abençoe. Hoje, quando você chegou ali com o seu noivo, você disse: boa noite, pastor, eu senti algo especial que estava acontecendo na sua vida, viu? Fica firme, Jesus. Pastor. Mais alguém gostaria de tomar a sua decisão nessa noite? A Cleusa ali, pastor. Tá. Onde está a Cleusa? Está sentindo isso, Cleusa? Está na hora de voltar, né? O mundo já trouxe muitos problemas, talvez. É frio, indiferente. Volta para Cristo. Volta para Jesus. Há mais alguém que quer tomar a sua decisão? Você quer, querido? Precisa voltar? É? Está difícil? Quer contar com as orações dessa igreja? Nós vamos orar por teu favor. Tá bom? Mais alguém gostaria de tomar essa decisão? Já 4 pessoas. Mas eu sei que tem mais pessoas. Algum jovem, alguém que precisa realmente se consagrar? Levante sua mão agora. Eu quero orar agora nesse momento. Que momento especial, Eliezer. Vamos batizar? Meu querido Eliezer, o Senhor Jesus Cristo sabe como é que tem sido a tua caminhada de retorno ao redil do bom pastor. Por isso, meu querido jovem, você que tem sido objeto do amor especial de Deus, nessa noite entrega teu coração a Cristo, fazendo dele o teu melhor amigo, o primeiro, o último e o melhor. Por isso, nós os pastores, seguindo a ordem de Jesus, para o perdão de todos os teus pecados de uma vida passada e para o início de uma nova vida em Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar? O próximo verso diz assim: se tu queres conduzir-me pela triste solidão, tu andaste no deserto e meus pés seguir-te-ão. Vamos lá, Manuel. Se tu queres conduzir pela triste solidão, tu andaste no deserto, e meus pés seguir-te-ão. Ó Jesus, seguir-te quero. Tu morreste foi por mim. Mesmo que te neguem todos, seguirei até o fim. O último batismo dessa noite, nós já tivemos o Marcelo, o Eliezer e o Antônio. Enquanto eles vêm, eu queria que aquelas 4 pessoas que se identificaram, a Cleusa, que eu conheço o nome, a Elaine, é isso? Vem aqui, por favor. E 2 jovens que eu não sei o nome. Vocês poderiam vir aqui? Eu queria Fabiane e essa jovem, aquela de trás que levantou a mão. Eu queria encorajá-las, sabe? Meu irmão Paulo, prazer em revê-lo. Quanto tempo? Deus abençoe. Irmã Joana. Que alegria, o filho, né? Parabéns. Oi, Elaine. É você? É, você está diferente. Você era bem menininha. Agora está uma moça. Que bom que você está pedindo ao Senhor Jesus que te ajude. O seu nome, querida? Fabiana. Você precisa voltar ao Senhor Jesus? É? Esse menino. Seu filho? Que coisa linda, né? Oi, Arthur. Fica aqui conosco. Ô, Cleusa.
Que bom que você quer voltar a Cristo. Seu nome? Fabiano. Deus te abençoe também. Já foi membro dessa igreja? Nasceu em lar adventista. Há muito tempo está fora da igreja? Precisa voltar. Quantos aqui estariam, olhe para essa família, quantos de vocês estariam dispostos a orar pela Fabiane, pela Elaine, pela Cleusa e pela Fabiana? É isso? Fabiane também. Quantos de vocês estariam dispostos a orar para que elas voltassem ao Senhor Jesus? Mantenha sua mão erguida mais alto. Eu quero orar com você. Querido Pai Celestial, aqui está a igreja amorosa. Aqui está a igreja batizada no Espírito Santo, mas também batizada no amor. Ela se compromete nessa noite a ser intercessora dessas 4 irmãs. Que o Senhor as ajude na sua caminhada de retorno ao redil do bom pastor. Eu sei o que é estar fora do redil. Eu sei o que é ficar na sombra. Eu sei o que é pensar que ninguém mais nos aceitará. Eu sei o que são olhares reprovadores, mas geralmente intencionais. Eu sei o que é ser esquecido. Eu sei, Senhor Jesus, que a tua igreja não faz isso porque quer, mas porque nós mesmos nos afastamos da fogueira. A nossa brasa quase se apagou. Por isso, Senhor Jesus, cuida dessas pequenas ovelhas. Nós oramos agradecidos, juntamente com uma igreja que ergue a sua mão por intercessão nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu queria uma jovem senhora, como a Fabiana, que tem um filho também, viesse dar um abraço nela e dizer assim, parabéns. Uma jovem noiva, quem sabe, como a Elaine, que pudesse dizer assim, que Deus te abençoe. Alguma irmã, assim nesse padrão, uma jovem senhora como a Cleusa. Vem aqui dar um abraço na Cleusa e dizer assim, Cleusa, conte com as minhas orações. E uma para a Fabiane que está aqui. Você poderia vir, irmã? Você poderia vir, irmã? Venha aqui, por favor. O último batismo dessa noite é do nosso querido irmão Edson. É isso? Que Deus abençoe, meu irmão. Queridos, a gente está mexendo um pouquinho com a estrutura da ordem da igreja, mas são sentimentos especiais que nós estamos tendo nessa noite. Nós vamos agora, Deus abençoe. Olha quantas pessoas especiais, pequeno grupo, pessoas que oram. Muito obrigado, viu, queridas? Deus as abençoe. Essa igreja, Helene, ainda ama você, tá? Ama a Aninha Paula, sua irmã. Essa igreja ama a cada um dos seus ex-membros e aqueles que querem retornar. Fabiane, essa igreja ainda ama muito você, ama a sua família, ama o Artuzinho de olhos azuis, tá bom? Muito obrigado por ter vindo. Cleusa, essa igreja ainda te ama, tá? Então fica firme, né? Amém. Fica firme, tá? Vinícius, né? César? Tá, Deus abençoe. César, Deus te abençoe, tá? O último batismo dessa noite. Há um carro Corsa AMA 6848 e um Gol branco APU 7296. Por gentileza, um Corsa 6848, um Gol branco APU 7296. Com urgência, precisamos que retire de lá esses carros, por favor. Vamos orar? Irmão Edson, está feliz? Eu vi alguns cavaleiros aqui cumprimentando o Senhor. Quem são esses jovens senhores? Minha família espiritual, pastor, como todos aqui da igreja, e eu estou muito feliz de estar voltando para essa família. Por que o Senhor os considera? Aonde foi que o Senhor se congregou com eles ou se relacionou com eles, que eles se tornaram sua família? Eu começou na minha casa. Eu primeiro fui fazer uma visita na igreja. Aí o irmão Ogacir pregou e eu nunca vou esquecer aquela pregação dele. E depois de relacionamento, que eles começaram a me visitar em casa, e depois na igreja, na própria igreja do bairro Novo Ar. Este é o corpo da igreja que se relaciona, que aquece, que ama. Vamos orar? Querido Deus, nessa noite, nosso querido irmão Edson está entregando o seu coração ao Senhor Jesus Cristo.
E isto veio através da motivação desses irmãos especiais que estão aqui. Querido Senhor Jesus, continua fazendo com que esse elo fique interligado pelo amor. Que esse irmão continue sendo acolhido como muitos outros. E porque tu aceitaste assim, meu irmão, a Cristo Jesus nessa noite, como teu Senhor e Salvador, nós os pastores, seguindo a ordem de Jesus, para um perdão de todos os teus pecados de uma vida passada e para o início de uma nova vida em Cristo, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero chamar aqui à frente o Guilherme. O Guilherme não pôde estar na primeira... que vai cantar, né? Não pôde estar no primeiro momento. O Guilherme vai encerrar a nossa semana de evangelismo com a música Quero Pedir. Abra teu coração agora para ouvir a voz de Deus através dessa música. De todo meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares e ao saíres de qualquer lugar, proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar, que seja o teu viver só do Senhor. Nossas com tuas palavras falar de amor, mas se peço pra Deus te guardar, eu preciso também te dizer, permite que Deus transforme o teu viver. De todo meu coração eu quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares e ao saíres de qualquer lugar, proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar, que seja o teu viver só do Senhor, e que possas com tuas palavras falar de amor, mas se peço pra Deus te guardar, eu preciso também te dizer, permite que Deus transforme o teu viver, pra que viva sem medo e sem culpa, pra que encontres a paz do
preciso também te dizer: permite que Deus transforme o teu viver. Permite que Deus transforme o teu viver. Amém? Fiquei feliz de ver você aqui, Guilherme. Tem alguns anos que você começou a cantar. Ele era um menininho e cresceu, tornou-se um homem bonito, e continua cantando para Jesus. Diga-se de passagem, nessa noite cantou uma música que fala da nossa esperança. Fala de uma música para nós continuarmos, né? No nosso viver. Eu fico tão feliz de ver rapazes dedicando a sua vida, moças, de alguma forma para a pregação do Evangelho. Você pregou nessa noite aqui também, através da música. Continue assim, Guilherme. Que isso sirva de incentivo para você. Tá bem? Como é que é a melodia que ele... É bonita essa melodia, hein? Qual é o nome dessa música? Quero pedir. Quero pedir. Quero pedir uma coisa. Fica só aqui mais um pouquinho comigo. Sabe por que pedi para você ficar? Fui capelão de escola há muitos anos. Recebia meninos na 5ª série e eles saíam no ensino no finalzinho, 4 anos depois, de 10, 11 anos, com 15, 16. Aí fui embora e os encontrava na rua, às vezes com 23, 24, 25. E isso aconteceu com um menino na feirinha de domingo, ali no centro de Curitiba. Eu estava ali, minha filha era pequenininha, a minha esposa apaixonadérrima por aquela feirinha. Disse assim: meu bem, se você me ama, você me leva na feirinha. Mas tá bom, né? Esse padrão tá bom. Duro quando ela fala assim: se você me ama, você vai comigo pela feirinha. Só levar já tá bom, né, Guilherme? Tá namorando? Tá sem namorar? Eu tenho um site de... Deixa teu e-mail para mim depois. Excelentes, boníssimas moças cristãs. Tá com quantos anos, Guilherme? 31. Hã? 31. Meu irmão, você já viu aquela expressão assim que você está começando, não está descendo, está começando a descer a colina do tonto? Eu já percebi. Né? Depois precisamos conversar. Tô ficando meio cego já. Tá certo. Menino muito especial. E lá estava eu na feirinha domingo de manhã, segurando a Emily e a minha esposa perdida na feirinha. Naquele tempo não tinha GPS. De repente um menino se aproxima de mim, um rapaz, como você assim, com uma criança também. E eu falei: Deus enviou esse camarada para se identificar comigo, na minha missão de passear com a esposa, né? Só que eu pensei que ele ia passar lotado. Eu parei e ele chegou e parou na minha frente e falou assim: e aí, Paulão, beleza? E eu olhei para ele e eu tinha prometido para mim mesmo que se isso acontecesse novamente, de eu me encontrar com uma pessoa que eu achava que conheço ou não lembrava, e a pessoa perguntasse assim: e aí, não está lembrando de mim? Que eu iria dizer que não estava lembrando, mas que a pessoa me ajudasse a lembrar. E ele olhou para mim com aquela liga: e aí, Paulão, beleza? Eu olhei: beleza. Só que é o seguinte, baixa só um pouquinho. Beleza, mas você não vai levar mal? Eu não estou lembrando de você. Ô, Paulão, fui teu aluno, cara. 5ª série. Você era professor de religião. As tuas aulas eram, diz no jargão dele, eram massa demais. Foi maravilhoso. E eu falei: pô, cara, que bom, né? Parabéns. Pois é, Paulão, eu amava as tuas aulas. E eu senti que à medida que ele falava, o desgosto aumentava. Porque o 286 não funcionava. Aí ele falou para mim assim: mas tá bom, Paulão, foi muito bom te ver. Foi muito bom te ver. E aí ele fez menção de ir embora. Eu dei um abraço nele. Vou confessar,
3 graus centígrados. Foi frio aquele abraço. E ele foi embora. E eu fiquei ali encasquetado. Peguei na mão da Emily. Dali a pouco ele volta. Ele volta e diz assim: Paulão, estou inconformado, cara. Você não lembra de mim. Mas não importa. Não importa. Você não lembra de mim, mas eu lembro de você. E eu queria dizer para você que quando eu fui aluno das suas aulas na 5ª, no 6º, no 7º, no 8º ano, hoje estou no último ano de administração, tenho 25 anos, tenho um filhinho, sou casado, sou profissional. Não importa se você não se lembra de mim. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você fez a diferença na minha vida. E quando ele falou isso, queridos, parece que saiu uma venda. O computadorzinho deu o último tranco. E aí eu comecei a lembrar do Ricardo, 3ª coluna, 6ª cadeira, do 5º ano, veio vivo. E eu disse: Ricardo, é você, cara? E aí ele chorou de emoção, nós nos abraçamos e ele foi embora. Sabe o que eu quero dizer para você? Não sei quando vamos nos ver. Eu queria te pedir, Edna, Carol, Tiago, Algacir, Leandro, Gisele. Eu queria te pedir, Neri, Simone, Luiz, Marcinho, que já foi embora, Cirlei, os pais da Kelly, irmão Algacir, continue fazendo a diferença. Faça a diferença. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Quero orar com você. Vamos ficar em pé? Foi muito bom ter estado. Que Deus te abençoe. Vem aqui, Guilherme. Querido Pai Celestial, obrigado pelo encontro dessa noite. Obrigado pela edificação espiritual que através da presença do Espírito Santo Tu causaste na nossa vida. Obrigado pelas 18 almas entregues nesta semana. Obrigado pelo ministério do pastor Mário Roberto nesta igreja, junto com a sua esposa, junto com seus filhos. Querida igreja, continue acolhendo este homem de Deus com amor, seus filhos. Continue amparando, fortalecendo, cooperando para a pregação do Evangelho. Mas acima de tudo, continue demonstrando amor fraternal por eles. Porque um dia, quando eles forem e voltarem, haja alegria no reencontro. Querida igreja de Deus, busquem os frutos do Espírito Santo, mas busque acima de tudo o amor. E agora, eu quero erguer os meus braços, se o pastor Mário também estiver aí, levantar as suas mãos, para prodigalizar sobre esta igreja, sobre este povo de Deus, a bênção sacerdotal quando oramos. Que a graça do Senhor Jesus, que a iluminação da pessoa do Espírito Santo, que a presença de Deus o Pai se faça com todos, desde agora e para todos sempre.